De volta com a Educadora Entrevista, agora eu converso com a ganhadora da Bicimoto na promoção da Rádio Educadora, Maria Aparecida Rueda. Cida Rueda, obrigado pela participação com a gente aqui no programa. Obrigada a vocês, Luciano, obrigada pela promoção. Também já faz desde os meus 7 anos que eu ouço a Educadora, já ganhei outros prêmios também da Educadora, da rádio, agora estou ganhando da TV também. E estou muito agradecida, muito feliz que veio numa hora certa. Essa bicicleta vai me ajudar muito. E estou até emocionada. E ligou quantas vezes, Cida? Como é que foi a participação? Uma vez só. Uma só. Eu liguei brincando com o Rodolfo, que estava fazendo a dancinha da chuva, né? E liguei brincando com ele, para ele não fazer, não, por causa das tempestades que tá. Que agora, perto do eclipse, você está dançando na chuva, não faz isso não. Pedi para ele, coloca meu nome que eu vou ganhar a bicicleta. A bicicleta já é minha, pode trazer ela aqui. Não, Cidinha, tem que participar do sorteio. Ganhei, ó, devia ter levado. A chuva não veio na dancinha do Rodolfo, mas veio. A bicicleta veio. A bicicleta veio, Então, que coisa boa, né? Rodolfo acaba de inaugurar a dancinha da Bicimoto agora. Tá a dancinha da Bicimoto. Vamos ver se ele faz outras, né, Rodolfo? Aí a gente faz uma frota aí de bicimotos aí para nossa cidade. Mas como é que foi com a família? Como é que você ficou sabendo que ganhou? Olha, no momento que você falou lá na festa, a minha cunhada estava lá, ela ligou para o meu esposo e falou, ó, você ganhou a bicicleta, só que eu não tinha como eu ir, que eu cuido do meu pai, não tinha como eu ir, mas fiquei muito feliz, a família também ficou muito feliz. Perfeito. E acreditou na hora? Como é que foi? Ela falou, você já esperava mesmo ou foi só na brincadeira com o Rodolfo que ia ganhar? Não, foi só na brincadeira mesmo, eu não esperava de ganhar, não. Mas eu fiquei muito feliz que eu ganhei, vai ser muito útil para mim. Perfeito. E como é que está a família? Já está querendo dar uma voltinha? Já tem... O menino já está aí fora esperando para levar ela. Então já está agradando a todo mundo aí de casa. Já está cheia de planos, já. Até eu aprender a andar nela, eles vão andar bastante para me ensinar. Perfeito. E você sabe que é um veículo extremamente econômico, né? Já vai com um tanque cheio, né? E pelo que o fabricante fala aí, dá mais de 100 quilômetros com esse tanquezinho aí, então dá para aproveitar e andar muito. Né? E agora, né, depois de ganhar mais um prêmio, agora que não para de ligar mais nas promoções da rádio. Não, agora eu vou ligar cedo, à tarde, à noite, o horário que eu tiver acordado, eu ligo na Educadora. Maravilha, Cida. Boa sorte aí. Está certo, entregue oficialmente, e a gente espera que você continue assim, como todos os nossos ouvintes da rádio, os nossos espectadores da TV, sempre ligadinhos nas nossas promoções, e que a gente possa sempre aí poder fazer a alegria dos nossos batataenses. Eu agradeço e agradeço também todo mundo que participou, né? Não tirando a chance de ninguém, mas agradeço também. Maravilha! Nós agradecemos também a todos que participaram da promoção desses 39 anos de Rádio Educadora, e aguardamos vocês para os lançamentos para as promoções de 40 anos da rádio, tá certo? Nós vamos a um breve intervalo e na sequência o tema é Batatais Futebol Clube. De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de Batatais Futebol Clube, aqui na companhia do presidente. Lobanco, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Mais uma vez, eu que agradeço, né? Vocês estão sempre conosco, né? Prestigiando, divulgando. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Também a gente vem com muita satisfação. Também na companhia do vice aqui, do Zé Carlos Lourenço. Zé Carlos, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos da casa e a todos os torcedores do Batatais Futebol Clube. Bom, Lobanco, reassumindo a presidência, né? Como é que estão as expectativas? A gente fez a matéria lá no dia da eleição, mas passado aí o período eleitoral, como é que já estão as tratativas para pensar o futuro do nosso fantasma? Luciano, nós não tivemos ainda a transição definitiva, né? Nós estamos aí aguardando. Possivelmente por essa semana nós faremos uma reunião aí com o presidente do conselho e mais o presidente atual da diretoria, o Reginaldo, para a gente ver se vai conseguir alinhar essa transição. Mas, independente disso, nós estamos trabalhando, né, muito, bastante, já tem bastante coisa já adiantada, né? Nós praticamente fechamos ontem o contrato de marketing, de publicidade com o Marcel, né? É só assinar o contrato. Estamos, como já disse anteriormente, com material esportivo tudo ganho. Fechando agora a publicidade, nós já vamos rodar isso, né? Teremos agora, dia 25, a visita do Jameli
com relação ao sócio-torcedor, né? Ele virá a Batatais, inclusive, para expor o trabalho dele, a empresa dele, né? Para que a gente possa ver se consegue chegar a um denominador e sacramentar essa parceria também. Quanto ao elenco, alguns jogadores também já estão sendo contactados, né? Dentro daquela filosofia que nós vamos implantar, né? Juntamente com o Bernardo e todos aqui que vão participar da nossa diretoria. Então, nós estamos trabalhando bastante, né? Um evento paralelo que nós vamos fazer agora, o Zé Carlos vai capitanear isso também, né? E ele vai expor daqui a alguns minutos. Eu só queria aproveitar mais um pouquinho, eu falo muito, Luciano, mas é rapidinho, eu vou procurar falar o mais rápido possível. Eu quero me desculpar aqui aos nossos torcedores, né? Hoje é o aniversário do nosso fantasma, né? Querido e glorioso fantasma. Eu queria vir caracterizado, né? Como o meu vice-presidente está aqui também, caracterizado, mas eu fui colocar a camisa vermelha que eu tinha lá ainda desde a minha época, e a minha mulher me disse que eu estava parecendo um tomate maduro, então eu optei por não vir dessa forma, mas o meu sentimento era de vir, pelo menos de vermelho, que é em respeito ao nosso clube, à nossa entidade, ao nosso coração, né? Eu peço desculpas. E estendendo só mais um pouquinho, quero agradecer aqui publicamente a todos os conselheiros, a todos os torcedores, indistintamente, que depositaram seu voto de confiança na nossa proposta, né? Vocês podem ter absoluta certeza que nós vamos fazer de tudo, de corpo e alma, para não decepcioná-los, né? Dentro do campo, é outra história, mas nós vamos fazer de tudo para que também dê 100% dentro do campo. Nós vamos fazer com esse propósito e é esse entendimento que nós estamos tendo, mobilizando todo o nosso grupo, toda a nossa diretoria, que já está praticamente formada. Então, eu agradeço muito, eu fiz individualmente alguns agradecimentos, agora vou fazer público, porque não houve possibilidade de agradecer a todos. Muito obrigado mesmo, estamos juntos, e nós vamos conduzir o Batatais da melhor maneira possível. Obrigado. Perfeito. Lourenço, a gente vê aí, né, o quanto ter essa estrutura de união dentro da diretoria, com um conselho participativo, com uma torcida atuante, é fundamental para o sucesso do time, né? A gente tem e vive numa fase, infelizmente, de muito mimimi, esse é o termo mesmo, né? E de pouca ação, né? As pessoas reclamam demais, mas na hora de dar a sua cota de participação, de fazer o seu papel, ficam devendo. Não, isso é verdade, Luciano. A gente sabe que é muito difícil, né, lidar com o ser humano, principalmente com a paixão do torcedor. E a gente, mais do que nunca, precisa da união nessas horas. No momento de transição, a gente sabe que é complicado, é difícil, porque é uma mudança, a gente pelo menos pensa em fazer uma mudança radical, né, nas coisas dentro do Batatais. Claro que tem muita coisa boa que a gente tem que dar seguimento e coisas novas têm que ser implementadas. E a gente não pode fazer com que dentro do grupo comece com alguma divergência, com alguma diferença de pensamento. Diferença de pensamento sempre vai existir, mas ela tem que ser discutida, tem que ser conversado, e para que se chegue a um denominador comum e seja conciliado as ideias em prol do Batatais Futebol Clube, porque não pode prevalecer nem a minha ideia, nem a do presidente, que é o Lubanco, do outro vice-presidente, que é o Dr. Moisés, e de toda a diretoria. Então, a gente tem que, como se diz, ruminar as nossas ideias para que o bem comum prevaleça para o Batatais. Lobanco e Lourenço, poderia ser até dupla sertaneja. Quem sabe. Sou muito ruim para cantar, o Zé é um pouco melhor. Mas, Lobanco, vocês estavam falando a respeito dessas ações, né, que vocês estão começando aí Nós temos agora uma ação, eu diria assim que é tiro curto, né, uma ação envolvendo um pouco a parte social das categorias das crianças carentes aí, que nós vamos já soltar, o Zé Carlos vai explanar agora mesmo para vocês, e também com algumas melhoras que nós temos que fazer lá no estádio, que são coisas que o diretor de patrimônio, o Silvio Eduardo, o Gu, já viu, são coisas mais prementes, né? A gente sabe que a diretoria atual tem feito muita coisa, mas ele não tem condição financeira de fazer tudo que se precisa. E nem com essa ação nós conseguiremos fazer tudo, mas vamos conseguir agregar mais alguma coisa. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui também,
com relação às camisas oficiais do Batatais, né? Nós somos, em alguns momentos, questionados sobre o material esportivo, mas nós estamos afirmando que é verdadeiro e, portanto, a constatação disso será após o fechamento de alguns patrocinadores aí, que nós já fechamos o contrato de publicidade e marketing, e, portanto, esse material já vai rodar rapidamente. Nós vamos disponibilizar também, né, camisas para serem vendidas do Batatais Futebol Clube. Somente as camisas oficiais, somente as camisas que o patrocinador vai confeccionar. Nós pretendemos fazer da idade de 10 anos em diante, né? 10 anos também serve para um jovem, um garotinho de 8 anos, 9 anos, 7 anos, porque mesmo que ela fique um pouco grande, com o passar dos anos, rapidamente ela vai servir perfeitamente. Então, nós vamos disponibilizar. Esses materiais estarão à disposição logo após o fechamento agora dos patrocinadores, porque sairá com os patrocinadores oficiais. Esse material vai estar disponível num único local, pelo menos no princípio agora, que é na Costume Presentes, de propriedade da Silva, que nos disponibilizou o local gratuitamente, sem nenhum tipo de lucro. Quero deixar isso bem claro, né? Não tem nada de diretor envolvido, nada. Ela disponibilizou o local porque é um local apropriado, que nós podemos fazer aprovação da roupa quando for comprar, tem toda a infraestrutura para fazer o atendimento, tem as funcionárias lá que vão fazer o atendimento, para recepcionar da melhor maneira possível o nosso torcedor ou aquele que tiver interesse em adquirir esse material. Então, eu quero deixar bem claro que ela não tem pretensão nenhuma de oferir nenhum tipo de lucro. O custo que for o material, esse material que nós vamos comercializar, terá um custo, obviamente, a empresa vai nos cobrar esse material que nós vamos disponibilizar, nós vamos pegar o spread, o lucro, e será revertido totalmente em prol do Batatais, contabilizado regiamente, né? Tudo que for vendido vai ser contabilizado e tudo que sair vai ser baixado do estoque. Então, eu quero deixar bem claro, para não começar a ter confusão, porque ela é hoje a esposa do diretor de patrimônio, do Silvio Eduardo, mas ela felizmente tem essa loja lá, né? Então ela disponibilizou e nós amplamente, em consenso geral da nossa diretoria, aceitamos. Então só queria deixar isso bem claro, para não começar a ter tipo de desvirtuar o caminho, mesmo porque nós não temos local nem para pôr esse material agora, porque nós não temos mais a sede. E antes ficava exposto ali na frente da sede e tal, né? Agora nós vamos disponibilizar, pelo menos por enquanto, na Costume Presentes. Lourenço, vamos falar um pouquinho dessa ação, né? O que seria e como vai ser desenvolvida e como é que nós podemos participar para ajudar o Batatais Futebol Clube. Sim, Luciano, muito obrigado pela oportunidade que nos está dando de estar aqui falando sobre as coisas do Batatais. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que esse evento é uma realização do componente da Chapa do Bem. Vencemos as eleições, todo mundo sabe, o Lobanco presidente, eu vice e o doutor Moisés, e mais os componentes da nossa diretoria, e mais as pessoas simpatizantes do nosso grupo, né, são os responsáveis pela realização desse evento. Mas vai ser aberto a todos aqueles que gostam do Batatais, porque é em prol do Batatais Futebol Clube. Será um churrasco solidário, que será realizado no dia 14/10, né? Só está faltando a gente definir o local, a gente vai estar divulgando nas redes sociais. E o que vai ser, qual que é o objetivo desta ação? A gente está realizando essa ação para arrecadar fundos para melhorias, para benfeitorias no próprio estádio Dr. Oswaldo Scatena. Nós estamos fazendo esse evento como amantes do Batatais, não é a diretoria executiva, porque nós não estamos empossados, não podemos falar dessa forma. E para benfeitorias, a gente vai aproveitar e conseguir parte da verba adquirida, bens materiais esportivos para as categorias menores da Escola de Futebol Fantasminha e uma outra entidade, que inclusive nem passei ainda para o presidente ainda, que também tem a necessidade de ter esses materiais esportivos. Por que isso?
porque existe uma necessidade muito grande de que nós façamos uma aproximação, uma proteção às crianças da nossa cidade. Nós temos várias escolinhas em nossa cidade que são muito afastadas, são muito distantes do nosso querido, glorioso Fantasma da Mogiana. Então, eu quero fazer bastante força em trabalhar nesse sentido. A gente tem que dar oportunidade para os garotos da nossa cidade praticar um esporte que é o esporte rei, né, do mundo, que é o futebol. A gente sabe que todo esporte é importante, é interessante, mas a gente foca porque o Batatais Futebol Clube tem o futebol como seu carro-chefe. E essas crianças precisam de ter algum motivo, alguma forma de estar aproximando do clube. Dentro desse trabalho, de todas as escolinhas que a gente vai estar dando apoio, a gente tem a oportunidade de revelar algum jogador, aparecer algum jogador. O objetivo não é esse, mas sim de trazer esses garotos para perto, para próximo do Batatais. Aqueles muros do Escatenão têm que ser invadidos pelas crianças. Lógico, dentro de uma organização, dentro da programação, o Fantasma da Mogiana, o Batatais Futebol Clube, é da juventude. Nós estamos lá de passagem, nós não somos eternos, e muitos têm um sonho de jogar, de pisar dentro do gramado do Dr. Oswaldo Scatena e não tem oportunidade. A gente vai estar procurando fazer um trabalho bem organizado nesse sentido. Então, essa ação, fica bem claro, é dos amantes, dos simpatizantes do Batatais Futebol Clube, que vai fazer um trabalho, primeiro, voltado em benfeitorias para o clube, para o patrimônio do Batatais Futebol Clube. E, juntamente, uma ação social, que é o que a gente precisa de fazer muito pelo Fantasma. Perfeito. Bom, participando com a gente, né, a Donizete Cabeleireiro perguntando como fica a situação das categorias de base, né, que é o que a gente está falando, né, e parabenizando a vocês pela eleição. Bom, eu vou tomar a frente do Zé, mas essa é a área dele, né? Mas eu quero deixar também bem claro, o Zé Carlos, além de ser o nosso primeiro nosso vice-presidente e o segundo o Dr. Moisés, ele tem autonomia total sobre o departamento amador, né? Vai compor aí com mais pessoas a escolha dele. E eu deixei bem claro na conversa que nós tivemos que nós vamos dar total prioridade aos garotos, aos jovens, né? Nós temos que voltar a prestigiar os jovens, como o Zé Carlos acabou de dizer, a garotada, aqueles meninos que têm verdadeira paixão para poder um dia pisar no gramado do Escatenão. Na nossa época, quando fui presidente, o Zé Carlos teve essa liberdade. Esse ano terá mais, né? Porque hoje ele está até como vice também e possivelmente, futuramente, quem sabe, até o futuro presidente. Então, nós vamos dar prioridade, sim, inclusive com um projeto social que nós vamos desenvolver nas escolas, isentando os alunos. Algumas escolas, né, as municipais, serão isentados os alunos com a faixa etária que nós vamos discutir aí, provavelmente de 12 a 15 anos, que poderão ter ingresso gratuito no campo, e o processo seletivo aí ficará a cargo de cada escola para escolha, né? Então, é um projeto que também nós já estamos desenvolvendo. Então, é uma coisa bastante social também. É muito importante a gente frisar isso, e o Zé Carlos vive isso a vida toda, e é mais do que merecedor esse reconhecimento e essa autonomia para ele. Perfeito. Mara Krempel, parabenizando e cumprimentando o Batatais Futebol Clube pelos 98 anos, assim como o André Toffetti e o Donizete Cabeleireiro, e a Mara ainda dizendo aí da importância de valorização do nosso estádio. Ela disse que tem visitado muitas cidades e nenhuma possui um estádio como o nosso. Está mandando um grande abraço a vocês dois. Obrigado, Mara. Sabemos, sim, que o nosso estádio é bastante aconchegante, e também vocês aí estão contribuindo para grandes melhorias no estádio, né? Quero parabenizar a diretoria aí de vocês aí, nossa, né? A diretoria do Batatais. Então, eu quero parabenizá-los, né, pelo trabalho que estão efetuando, e já efetuaram também mudanças aí na sede, fizeram nova sede, fizeram salas aí de reuniões. A gente tem que louvar tudo isso. Então, muito obrigado, e nós estamos também trabalhando paralelamente, porque ainda não temos ainda a posse definitiva. Perfeito. Bom, eu quero agradecer
a presença de vocês aqui no programa, parabenizar a todo torcedor, a todo colaborador do Batatais Futebol Clube, a todos que passaram pela equipe e que fazem parte dessa história de quase um século do Batatais Futebol Clube, né, que a gente está se aproximando aí. Não existiria toda essa trajetória se não fosse pela colaboração de cada um. Por isso que eu reforço aquela questão, né, não adianta conversa. Tem que, de fato, vestir a camisa, arregaçar as mangas e fazer a sua parte. E como todo movimento de história, né, a história lá no passado mostra os caminhos, o que deu certo e o que não deu, mas a gente só constrói o futuro trabalhando para esse futuro, né? Então, não é o que eu fiz no passado pelo time que vai construir o futuro dele. A gente já pavimentou aí a história de hoje, mas para pavimentar o futuro tem que continuar arregaçando a camisa e trabalhando. Bom, vocês sabem que sempre o Batatais Futebol Clube tem espaço aqui na nossa educadora e no Educador Entrevista. Obrigado, Luciano. O caminho é esse, né? Você retratou muito bem, mais uma vez, sabiamente, né? É olhando para frente, caminhando e realizando, né? Trabalhando para que aconteça. Esse é o nosso propósito, de toda a nossa diretoria, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E eu fico imensamente satisfeito desse espaço que vocês continuam abrindo para nós aqui, e eu também estarei sempre à disposição. Muito obrigado, tenha uma boa tarde, e parabéns, mais uma vez, ao nosso glorioso Fantasma da Mogiana. Lourenço, obrigado pela participação com a gente, e a gente está sempre de portas abertas ao Batatais Futebol Clube. A gente agradece mais uma vez, Luciano, pelo espaço e dizer aqui a todos os torcedores do Batatais que a gente hoje está parabenizando o Batatais pelos 98 anos, mas, na verdade, quem ganha somos nós, né? Nós que temos que estar ganhando os parabéns por amar tanto e ter esse clube, agradecer muito por ter esse clube para nós armarmos tanto. E eu quero, em meu nome, dar os parabéns ao Batatais Futebol Clube e representar nesse momento as torcidas, né, as pessoas, principalmente as torcidas organizadas. Não que eles sejam mais importantes que o torcedor comum, mas simplesmente porque eles se unem e mobilizam e demonstram a força que eles têm. Não vou citar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas eu agradeço cada dia da minha vida por estar aqui em Batatais com a minha família, cidade que me acolheu quando vim para cá para jogar futebol. E hoje tenho a honra, né? Agradeço muito ao Lubanco, ao doutor Moisés, a todos que me aceitaram como membro de uma chapa e hoje ser vice-presidente do Batatais. Vocês não sabem realmente o valor que isso tem para a gente. Eu só tenho a agradecer muito ao Batatais Futebol Clube. Muito obrigado, Luciano. Perfeito, é disso que a gente falava, né? De quem de fato participa e constrói essa história em conjunto com o nosso Batatais Futebol Clube. Intervalinho, na sequência nós continuamos falando da questão de história aí, mas agora ligada aos museus. Voltamos já. Sexto bloco do Educador Entrevista, agora na companhia aqui da Alessandra Baltazar. Alessandra, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Obrigada também pelo convite e a oportunidade de estar aqui novamente. Bom, vamos retomar uma questão, né, que sempre é bom deixar claro. Você participa do CISEM, né, na região. Vamos explicar para as pessoas o que é o CISEM. Tá. Bom, o CISEM é o Sistema Estadual de Museus. Ele existe há 10 anos, né, e promove encontros anuais. E no CISEM, ele é dividido em regionais. Ele é uma gestão entre museus e o governo do estado, né? Tem uma parceria ali, a maioria dos funcionários que formam o CISEM são do governo estadual. E a gente tem as regionais. Batatais faz parte da regional de Franca, junto com 23 cidades, e a cada 2 anos se elegem os representantes regionais. E dessa última eleição, que foi no meio do ano passado, eu me candidatei junto com uma representante de Franca, e nós estamos, eu e a Ângela, e mais os suplentes, que é de Ituverava e de Orlândia, compondo esse grupo, né? Que na nossa região nós temos, então, das 23 cidades, 9 museus. Algumas cidades com mais de um museu, né? Alguns fechados, outros abertos e tudo mais. Mas isso não significa que a gente trabalhe só com esses 9 museus, porque aí a gente faz um trabalho regional mesmo, de itinerância, até dessa exposição que esteve recentemente ali no Poço São Paulo, compondo os 130 anos da imigração italiana, uma sobre o café.
veio do Museu de Santos. Então, o CISEM, assim, qual que seria o trabalho do CISEM? Oferecer palestras e cursos de formação para o pessoal que trabalha em museus, promover editais, né, com recursos financeiros que ajudem a melhorar a estrutura de museus, a preservação de acervo, e, além disso, promover esses encontros anuais em que também se gera bastante capacitação e formação, e a parte de intercâmbio regional, né? Então, essa exposição, ela só está em Batatais, ela esteve em Orlândia, ela vai para Ribeirão Corrente, tudo mais assim, mediante esse apoio que o CISEM dá, né? Um apoio de logística, né? Algumas coisas de transporte, custos que são colocados aí. Então, é uma forma interessante de você conseguir ir estimulando as cidades a terem aí os seus trabalhos na área museológica, sempre atualizado e compartilhado, né? Eu acho que é isso. E o que eu acho interessante também a gente destacar isso, né? É uma regional com 23 cidades, com 9 museus, e desses 9, 2 estão em Batatais. Isso, 2 estão em Batatais. A gente já teve 3 na época do memorial. Aliás, agora a gente está com 3 novamente, o Memorial Caiapós, né? E hoje a gente tem o Memorial Claretiano, que eu acredito que eles ainda talvez, não sei se já fizeram cadastro, mas enfim, a gente inclui eles também nesse grupo, né? E aí a gente tem 3 também na cidade de Franca, e depois a gente tem um em Orlândia, um em Pedregulho e um em... Mas é bacana... Cristais Paulista. Mas é bacana pensar nisso, né? Que desse volume todo a gente já está equiparado com Franca, Sim. que é uma cidade bem maior. Sim, né? E porque tem um trabalho sério e que não é de hoje, né? Você falava que quando chegou que o Museu Washington Luiz fez aniversário. Fez aniversário ontem, né? Hoje o Batatais e ontem o museu. Ontem foram os 60 anos do Museu Washington Luiz. Então, ele foi inaugurado no dia 17 de setembro de 57. Né? Então, aí fez parte desse grande projeto do Estado, né? Dos museus históricos e pedagógicos. Depois ele foi municipalizado, mas a gente tem aí uma longa trajetória com esse. Depois a gente teve o Museu da Altamira, né? O Centro de Documentação, que foi inaugurado em 2004. E agora, recentemente, o Memorial, né, do Claretiano, faz aí uns 2 anos que foi inaugurado. A gente falava da exposição dos 130 anos, né, de imigração, com a exposição do café em conjunto. Agora a gente continua com uma sequência de atividades, né? Isso, Bom, nós estamos, acho que trabalhando aí com 2 projetos, né? A gente está com a itinerância da exposição da Anne Frank, que começou, né? A gente já fez a circulação lá no Padre Benito, que foi bem positivo. Agora a gente está na Escola Ana Bonagura, e estamos abertos a todas as escolas, né? Ela é uma exposição que se adapta a qualquer... depois já está agendado para ir para a Escola Maria Virgínia. E então ela se adapta bem a qualquer tipo de espaço, e quanto menor até melhor, porque a gente cria essa coisa de ser um esconderijo, né? Que a história do livro tem essa relação. E faz parte, então, desse acervo itinerante que a gente tem do Museu da Segunda Guerra Mundial. Até o final do mês, a gente termina a exposição da Altamira, né? Sobre o diário dela. Agora, em setembro, a gente fecha, e estamos ainda, quem, né, tiver interesse de visitar. É uma exposição bem interessante, bem íntima, né, da questão de diário também. Então, de uma mulher aqui de Batatais, então vale a pena. A gente faz aí um horário diversificado, à noite, final de semana, para as pessoas poderem visitar. E a gente está agora também com um projeto voltado para a consciência negra, que a gente vai com ele, né, agora também, na verdade, até novembro, né, que é um processo de pesquisa que estamos desenvolvendo, e aí nesse processo de pesquisa a gente tem, a cada visita, uma coisa que é ampliada dessa exposição. Né? Então, contínua, a gente inverteu. A gente inverteu. Antes a gente fazia todo o mais comum, né? Fazer a exposição e depois fazer o educativo. Nesse caso, a gente está fazendo educativo para, em novembro, gerar a exposição.
né? E está sendo também bem produtivo. Acho que já atendemos aí uma grande quantidade de escolas. Ela é mais voltada para o público escolar, nesse caso, essa exposição. E aí também é só uma questão de agendar. E aí, então a gente tem um terceiro projeto, que é o passeio monitorado, né? Que também adaptamos, né? A gente está fazendo de tudo para as pessoas participarem dos projetos, né? Que num primeiro momento existiu o passeio monitorado só no centro, né? Que é contar a história de Batatais a partir daquela formação primeira formação de Batatais ali no centro. E aí a gente teve uma ótima experiência, né? Que foi piloto de fazer no Castelo, né? E aí foi com as crianças, né? Os alunos do Colégio São José. E foi muito bom, né? A gente conseguiu fazer aí um bom roteiro contando a história de Batatais a partir do que tem construído ali no bairro do Castelo. E temos já também um pronto, montado, ali para o Antônio Romagnoli, né? Vila Lopes e Antônio Romagnoli. Então, estamos fazendo agora esse trabalho também com essa aula externa, né? Esse passeio, aula, que se faz aí explorando coisas do patrimônio, né, da história de Batatais, de personalidades, né, através do que está oferecido pela cidade. Então, esses 3 projetos aí, a gente vem se empenhando bastante agora, eu e a Luciana, de desenvolvê-los, né, e trabalhar aí até o final do ano com os 3. E porque também acaba ocorrendo isso, né? Parece que o olhar, né, por a gente morar na cidade, o olhar se acostuma com a arquitetura, com os detalhes, não chama tanta atenção, né? É interessante quando a gente fica um período um pouco mais extenso na praça, que tem uma San Genaro, que você tem visitação de turista, e que você olha no olho do encantamento da pessoa que vê pela primeira vez, ou que não vê com a regularidade que a gente vê, o quanto é encantador, né, para os olhos que não estão acostumados. Realmente a gente tem que se afastar para conseguir enxergar, né? Quando a gente está muito próximo das coisas, a gente não tem essa visão. No museu a gente recebe muitas pessoas que trazem comentários bem significativos para a gente. Nós também, né, enquanto pesquisadores ali, foi bom, porque esse passeio, tanto no Castelo quanto no Antônio Romagnoli, surgiu da dificuldade de, às vezes, conseguir transporte para levar, né, o grupo ali para sair do centro, né? Então, por que não a gente começar um passeio no Castelo mesmo, né? Ali a gente já tem várias escolas, né? E aí a gente poderia fazer ali. E deu super certo. Por que não ter também um passeio ali na Vila Lopes, né? E ali explorar, né, o Antônio Romagnoli, Vila Lopes, Cimieli. Tem várias coisas interessantes ali da história de Batatais que a gente pode explorar. E aí isso faz a gente também começar a olhar com outro olhar para a cidade, né? E o tanto de coisa que a gente descobre também quando vai em contato ali com os bairros, né? E com os próprios grupos, porque todo grupo também que a gente fez o passeio, uma hora ou outra também acrescenta uma informação de um conhecimento que a gente não tinha. Então, isso é realmente muito importante e vem quase que dando, assim, acho que qualquer bairro a gente vai conseguir fazer um bom passeio. Sem dúvida. A gente tem essa questão prática, né, do olhar, desse trabalho com os passeios monitorados, dos museus trabalharem com essa questão da reserva técnica, para que o acervo circule e mude também para reativar esse olhar. E aí a pergunta da Aline aqui, como é que fica a questão das visitações, Lê? Pode se agendar, pode se levar turmas, como é que fica o contato com o turista? Bom, Aline, a melhor forma é realmente agendando, né? Porque quando a gente faz o agendamento, a gente já pergunta a quantidade de pessoas, a idade, né? E aí a gente prepara esse receptivo para direcionar, né? Não fecha, né, uma única forma para a pessoa visitar ali, mas consegue explorar melhor quando faz esse tipo de agendamento. Então, é só ligar, né? Pode ligar na estação, no 3761-7071, tanto para agendar a visita lá no Museu da Estação, né? O Museu Histórico Washington Luiz, ou para visitar o Centro de Documentação Histórica. Ou então ligar no 99212-9325, e aí fala diretamente comigo,
que aí também a gente faz, né? E aí essa questão de horário, aí a gente combina, porque como é pouco funcionário para 2 museus, a gente tem isso, né? Às vezes está com um agendamento num lugar e o museu está fechado no outro. Isso é um problema, mas a gente tenta resolver, né, justamente com essa questão do agendamento que a gente consegue atender. Então, é importante fazer para a gente montar tudo direitinho e deixar tudo para passar um bom tempo lá. E o horário também que a gente consegue adaptar, final de semana, à noite, a gente sempre está conseguindo atender mediante agendamento. Perfeito. E, de fato, também tem essa questão prática aí da logística, né, de gerenciar todo o conteúdo que existe nesses museus e, ainda assim, sempre com coisa chegando. Né? Isso, E é o que o Caio pergunta aqui, como é que funciona essa política de doação, as pessoas que têm alguma coisa que acham que é interessante, como proceder para doar e como é triado, de fato, né? Porque, às vezes, também se recebe doação de muitas coisas iguais. Não, aí a gente nem está recebendo mais, vamos pôr assim. Recentemente a gente recebeu, de uma vez, 3 grandes acervos documentais, que são muito valiosos, né? Um do Altino Arantes, um da Dona Marinês Tolentino, né? A poetisa, e outro do Ronaldo Toffetti, que ainda a gente não conseguiu terminar de fazer todo o cadastro. E isso é um processo lento mesmo, porque toda vez que a gente já faz o cadastro, a gente já está fazendo uma pré-pesquisa, né, do que aquele acervo consegue ser explorado depois para uma exposição e tudo mais. Além de documento relacionado à história de Batatais, ou de pessoas daqui da cidade, né, que a gente tem essa parte voltada para essa parte documental, a gente recebe doação de objetos. No caso de objetos, além deles estarem em boas condições, vou colocar um caso muito bom aqui. A gente recebeu uma vez uma pintura do De Agostini, que foi um dos grandes pintores que Batatais teve, que passou por Batatais. E ele pintou o Gabriel de Andrade, que foi um deputado. E a pintura dele era perfeita, mas ela tinha muitos danos, né, de necessidade de restauração. A gente não ficou com a obra, né, porque a gente não tem recurso, né? Então, não adianta ficar com uma obra que a gente sabe que não vai ter como restaurar ou que vai acabar acelerando o processo dela de decomposição. Então, nesse caso, obras que não estão em bom estado, a gente não recebe porque a gente não tem condição de recuperar, né? Só se ela tiver realmente, assim, uma forma da gente conseguir depois buscar o recurso para a sua restauração. Né? E quando o acervo é já de uma quantidade de objetos que a gente já tem, que nem máquina de escrever. Máquina de escrever, a gente já tem muita. Se for máquina de escrever daquela época de ferro, ainda cabe porque elas têm um design diferenciado, tamanho, letra, tipo, muito diferenciado. Aquelas que são de ferro fundido. Isso, de ferro fundido. Agora, se for essas mais assim de plástico, mais modernas, né? Embora antigas, a gente guarda, pode até aceitar a doação, desde que o proprietário não faça questão do seu tombamento no museu. Que aí o que a gente faz com essas máquinas? A gente faz atividade. Né? Então, porque vai muita gente lá que nunca escreveu numa máquina, né? E aí ela pode manusear essa máquina, porque esses objetos podem fazer isso, né? E os que estão cadastrados enquanto acervo do museu, a gente não pode deixar ficar manuseando e tudo mais. Então, não é que a gente vai estragar a máquina, mas a gente não vai colocar ela como um objeto tombado. Ela vai ficar de uso ali para ações educativas, para as pessoas experimentarem e tudo mais. Então, o critério né, assim, ter a ver com um pouco mais com a história da cidade, com algumas famílias daqui, estar dentro aí desse período que a gente prefere, né, assim, lá no Museu Histórico, esse acervo voltado até os anos 30, que foi esse período áureo aí de Batatais, né, da parte econômica, mas isso não impede de virem peças mais recentes, né, desde que em bom estado, e que também a gente não expõe tudo.
né? Porque também muita gente vai lá e fala assim, eu doei, né, na época da Casa da Cultura e tal. Então, a gente não tem uma reserva técnica, estamos buscando recurso para conseguir construir, estamos aí como suplentes até de um PROAC, de um recurso de edital, que seria o lugar, né, onde se guardaria todas essas peças que não estão expostas. Os museus não expõem tudo que possui, ele tem essa questão de ir variando o acervo de acordo até com as temáticas que ele está explorando. Então, isso também, né? Se a pessoa fizer questão de que tudo esteja exposto, aí também a gente não tem como tá recebendo. E a partir do momento que doou para o museu, aquilo é público, também não tem devolução, né? Então, alguns casos a gente já teve também de pessoas que queriam a devolução dos objetos. Eles já estão cadastrados, já faz parte do município, é um bem público que a gente só cuida da sua guarda, conservação e divulgação. Perfeito. Lembra as pessoas conhecerem um pouco mais da programação ou agendarem, como é que deve proceder? Bom, então é isso. No período da manhã, geralmente tem funcionários ali na estação, então, né, de manhã, lá na Estação Cultura, o museu está sempre aberto. Ou então, no 3761-7071, que também é na estação. Se for no tiro de guerra, também tem sempre gente lá, né? A Madalena, o subtenente, os atiradores, né? Então, também pode ir lá também, pedir no portãozinho ali, falar que quer visitar o museu, eles vão dar essas informações todas para agendamento. Ou então, né, 99212-9325, aí fala comigo e aí a gente faz aí esses agendamentos, tira dúvida, pode ir lá visitar também, né, o museu e fazer aí, né, conhecer o acervo também. Tem bastante coisa aí que dá para fazer. Maravilha. Obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Luciano, e agradeço a educadora, que sempre, assim, vir aqui, a gente vê que tem aí um retorno também, né, do público, das escolas também, que estão sempre aí agendando, e, né, uma boa semana aí para todos nós. Bom, e o programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Lembramos que 18h30 tem Cidade na TV. E lembramos que amanhã também começa toda a programação a partir das 8 da manhã da Feira do Livro aqui em Batatais. Nós ficamos agora com os aniversariantes do dia e na sequência com a programação da TV Brasil. Hoje o senhor Guilherme Bergamo está completando 93 anos e a festa é tripla, porque a sua filha Carmen Lucy Bergamo também aniversaria. E nada melhor que festejar junto com o time do coração. Hoje também se comemora a data de fundação do Batatais Futebol Clube. Parabéns, senhor Guilherme, Carmen Lucy e o Batatais Futebol Clube.